Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós iremos falar sobre acabamentos. A gente já falou um pouco sobre ferramentas, sobre encadernadoras, já falamos sobre papéis e hoje a gente vai falar sobre acabamentos. Atualmente a gente tem bastante tipos de acabamento para trabalhar na encadernação. Eu vou falar os que eu trabalho hoje no meu ateliê, mas de alguns outros também que a gente tem disponíveis no mercado para poder trabalhar. Então, assim, tem bastante opção, algumas são bem compensativas no início para você começar a trabalhar. E a primeira delas, e a mais simples, é a blocagem. A blocagem você faz esse tipo de material aqui, geralmente de médio a pequeno porte, tá? Como o nome já diz, blocagem vem de bloco. Então, são produtos feitos na blocagem, são assim. Você utiliza a sua cola de blocagem aqui em cima para você poder conseguir colar a folha uma na outra. A minha cola de blocagem é essa daqui, tem de várias marcas, tá? Geralmente vem nesse potão de 1 kg. Dura bastante, porque você utiliza uma pequena quantidade, mesmo que você faça muitos projetos, não utiliza muita cola para poder fazer. Então, dura bastante. Geralmente, ela vem com um tempo de vencimento bem curto, 6 meses, por aí. Mas você pode utilizar ela mesmo depois de vencida, desde que você note que tá tudo normal com a qualidade dela, com a fixação da cola, que tá colando super bem, não tá com a textura estranha. Então, desde que ela esteja aparentemente normal e conseguindo colar mesmo, blocar os seus produtos, você pode utilizar ela mesmo depois do vencimento. Que, como eu disse, como é 1 kg e você utiliza pouca cola, dura bastante, né? E com a cola de blocagem, eu faço esse tipo de produto aqui. Produtos de médio a pequeno porte, tá? Você utiliza essa cola somente para colar as folhas uma na outra, ou no caso, blocar as folhas uma na outra para não soltar, tá? Eu tenho de exemplo esse daqui, que é um modelo slim de material, de produto, né, que eu fiz com cola de blocagem, e tenho esse minizinho aqui, que é bem menor, mas também foi feito com cola de blocagem, tá? E para colar o seu bloco na sua capa, no seu produto mesmo, no caso, essa cola feita aqui, eu utilizo cola branca. Eu utilizo essa daqui da Repeteco, tá? Ela é muito boa, tem uma fixação boa, muito recomendada. Essa cola aqui, muita qualidade. E além da blocagem, outro tipo de produto que dá para você também fazer sem utilizar encadenadores, sem utilizar muitos produtos com preço às vezes um pouco mais elevado, a gente também tem brochura. Atualmente eu não trabalho ainda com brochura, mas já estou caminhando para começar a trabalhar com brochura ainda esse ano. Além da cola que você utiliza de brochura, você também tem uma linha específica. Eu vou deixar o nome dela e uma fotinha dela aqui. Para você poder estar fazendo, você utiliza essa linha. E a cola, você não utiliza a cola de blocagem para fazer brochura, você utiliza a cola branca. Porém, tem que ser uma cola branca de alta fixação. Como eu disse, essa da Repeteco é muito boa. A questão é que na brochura você utiliza muita cola. Então, um tubo desse daqui vai dar para você fazer poucos produtos. Então, se você vai trabalhar com brochura, é bom que você compre um vidro maior, com uma quantidade maior de cola, que sai em custo-benefício melhor, tá? Para você trabalhar. Inicialmente, se você só vai testar, você pode sim testar com aquela cola branca do seu filho de escola. Porém, ela não é recomendada. Se for só para você testar o seu produto, fazer seus primeiros ali, tranquilo. Mas para você vender, você precisa de uma cola de alta fixação, uma cola com a qualidade melhor, porque você está entregando um produto que uma pessoa vai utilizar, entendeu? Que você vai comercializar. Então é bom que tenha uma qualidade melhor, porque a cola branca escolar, ela não é feita especificamente para isso, né? Então é bom que se invista em uma cola com a qualidade melhor de alta fixação. Mas para brochura é isso, é a linha e essa cola branca de boa qualidade. Você não vai precisar de encadenadora, não vai precisar de outro tipo de acabamento para fazer os seus cadernos em brochura. Então, para quem está começando, a blocagem e a brochura são os mais recomendáveis, porque não precisa de encadenadora, você não precisa de
muitos materiais para estar fazendo, concluindo o seu trabalho e fazer cadernos muito bonitos. Depois da brochura e da blocagem, um bastante comum são os espirais. Os espirais são esses produtos aqui, eu tenho ele menorzinho aqui, tá? Super comum. A gente tem ele em metal, em aço, e tem eles em plástico. Geralmente em plásticos, aqueles a gente utiliza mais em apostilhas, né? Apostilha escolar. Mas se você trabalha em coordenação, se você for fazer cadernos mesmo, ou até agendas, porque você pode fazer agendas, blocos, até mesmo as apostilhas, utilizando esses de metal. Eu tenho aqui, acho que uns 5 tamanhos diferentes, porque cada quantidade de papel e gramatura de papel que você utiliza no seu trabalho demanda um tamanho diferente. Quanto maior o seu espiral, mais folhas ou folhas de mais gramatura ele vai suportar. Eu posso estar trazendo aqui para vocês depois um vídeo explicando sobre o tamanho dos espirais e a quantidade de folhas que você consegue utilizar em cada uma, tá? Porque lembrando, temos folhas de várias gramaturas, então tem as de 75, tem de 90, de 120, de 180. Então, quanto mais gramatura a sua folha for, menos folhas você vai poder usar no seu espiral, tá? Uma dica coringa que eu utilizei aqui no meu ateliê que deu super certo, é o que é? Esses espirais, você tem ele no preto, tem ele no branco, e você tem ele colorido, dourado, rosa, azul, rosé, várias cores. Mas para quem está iniciando, eu recomendo, assim como eu fiz, comprar somente o branco e o preto. Por quê? Se você vai começar ou vai trabalhar com espiral, como eu disse, você precisa de alguns tamanhos para cada quantidade de papel, gramatura de papel diferente. Então, para você ter 3, 4 tamanhos de espiral de cores diferentes, que talvez pode ser cores que você nem chegue a utilizar ou utilizar com menos frequência, você vai perder material. E o preto e o branco são cores bastante coringa, que dá para você utilizar em projetos coloridos, basta você ver o que fica melhor ali. Então, foi uma coisa muito boa que me deram uma dica essa vez, e eu tô seguindo e sim, tá sendo ótimo. Eu comprei de espiral de 3 tamanhos diferentes, e comprei branco e preto, exceto esse aqui que eu só comprei no branco. Esse aqui é um dos que eu mais utilizo. Eu utilizo esse daqui para fazer os meus bloquinhos em espiral. Aqui, por exemplo, esse aqui é uma folha de 75 gramas que eu utilizei num espiral de 12 milímetros. Então, aqui tem uma média de 45 folhas, mais ou menos, tá? Tem que levar em consideração que, além das folhas do miolo, você também tem a grossura da sua capa. Então, interfere também bastante no tamanho de espiral que você vai utilizar. Então, com esse espiral, você consegue trabalhar, fazer cadernos, agenda. A gente acha que a agenda a gente faz, mas só com duplo anel, o Aero, que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Mas você consegue fazer agendas, planos com espiral, tá? O espiral, ele tem mais diversidade de tamanhos deles do que o Aero. Então, assim, é bem versátil os tipos de produto que você pode fazer com o espiral. No meu caso, os espirais que eu utilizo são 2x1, porque a gente tem, tanto no espiral como no Aero, o passo 2x1 e 3x1, que foi o que eu expliquei no vídeo sobre as encardenadoras. As minhas encardenadoras, tanto de espiral como de Aero, são passos 2x1, ou seja, 2 polegadas em 1 centímetro. Então, você tem que se atentar a isso. Às vezes, você tem uma máquina 2x1 e compra um espiral ou um Aero 3x1, não vai dar certo, tá? Porque a distância dos furos são diferentes. Então, você tem que se atentar a esses detalhes. No caso, tanto do espiral como no Aero, os 3x1 você só consegue fazer produtos menores no sentido de menos gramatura. Por exemplo, bloquinhos, calendários, e os mesmos materiais os mesmos produtos que você faz na encardenadora 3x1, que são esses menores, você consegue fazer na 2x1. Então, por isso, como eu disse no vídeo das encardenadoras, a minha recomendação são encardenadoras e, no caso, os acabamentos de Aero espiral 2x1, que você consegue fazer todo tipo de material com eles, tá? Mas você tem que se atentar a isso na hora de você comprar, para acabar não comprando errado, tanto no espiral como no Aero. E falando em Aero, eu também trabalho com eles aqui, eu peguei alguns de exemplo aqui. Esse aqui é o tamanho que eu mais utilizo
no meu ateliê, que é o 3/4, tá? A gente tem, se eu não me engano, acho que são 6 tamanhos diferentes de airô 2x1, tá? Eles vêm assim, abertinhos, tá? Porque depois você fecha eles na sua encadenadora. Pegar aqui um projetinho de airô que eu tenho. Esse daqui eu fiz com tamanho 5x8, que é o mesmo tamanho desse daqui, ó. A diferença, ele aqui é aberto. Deixa eu mostrar aqui. Aqui geralmente vem 4. Ele é aberto e ele fechadinho fica desse tamanho. Tá vendo? São projetos bem menores, esse aqui são 5/8. Então, ele tem uma certa limitação de folhas para você trabalhar com ele. Todos eles têm, tá? Tanto de quantidade como de gramatura de folhas, mas esse aqui é o menor que a gente tem no mercado, de 2x1, tá? É o 5/8. O que eu mais trabalho é esse aqui, de 3/4. E eu também trabalho aqui no meu ateliê de 1 polegada. E vou começar também a trabalhar agora com 1 polegada e 1/4. Esse 1 polegada e 1/4 é o maior tamanho que a gente tem. A gente utiliza ele para fazer produtos maiores, mais grossos. Por exemplo, agenda de um dia por página, que utiliza bastante folhas. A gente utiliza ele para fazer. E dependendo da quantidade de folhas que você vai colocar, principalmente se for uma agenda um dia por página, é no máximo folha de 75 gramas. Porque a gente não tem, se você vai trabalhar com airô, não tem um tamanho maior do que 1/4. E como eu disse, você tem que levar em consideração a quantidade de folha e a gramatura dessas folhas, além da gramatura do tamanho da sua capa e contracapa. Se você utilizar muitas folhas, o seu airô não vai fechar, vai ficar agarrando, não vai ficar um trabalho bonito. Então tem que ter bastante esse cuidado, dependendo do projeto. Se for muito grande, é melhor você trabalhar com uma espiral, porque a espiral a gente tem uma quantidade maior de diversidade no tamanho deles, tá? Mas sempre tem um limite ali, tem que ter bastante cuidado na hora de comprar. E assim como o meu espiral, o meu airô também são todos 2x1. E aqui a mesma coisa que eu fiz com a espiral, eu fiz com o airô. Comprei somente no branco e no preto. Eu confesso que tanto o espiral como o airô, eu utilizo mais o branco. Dá mais certo com a arte, com a modelagem dos meus produtos. Mas você consegue utilizar o preto sim, em projetos mais escuros, ou às vezes até mais claro, às vezes combina. Então, é questão mesmo de colometria, de você ver o que fica mais bonito ali. Você tem sim os airô coloridos, assim como os espirais. Você também tem ele colorido, branco, rosa, dourado, rosé, azul, verde, enfim. Mas eu prefiro, principalmente agora que a gente está começando, a trabalhar só no branco e no preto, que você consegue combinar bastante eles, né? Mas é um a mais se você conseguir ele colorido. Por exemplo, o projeto é azul, você conseguir um espiral ou um airô azul, fica mais bonito. Mas aí você tem que ver a quantidade de folhas que você vai usar para comprar o tamanho certo, né? Ainda mais se, dependendo do lugar onde você mora, por mais que a gente trabalhe por encomenda, a personalização, a gente trabalha mais por encomenda, acontece você fecha o pedido com o cliente, até você pedir o material, se você mora num lugar mais afastado, mais no interior, demora para esses materiais chegar, tá? Ou às vezes, sei lá, o cliente, dependendo como que você estabelece as regras no seu ateliê, se ele mudar de ideia, de cor, entendeu? Tem tudo isso. Mas uma coisa interessante, um adendo a mais dentro desse vídeo, é você ter regras dentro do seu ateliê, dentro do seu local de trabalho. Assim como qualquer outra empresa, qualquer outro estabelecimento tem regras, é bom você ter também, né? Porque você não pode fazer tudo de qualquer jeito, do jeito que o cliente sempre pede. Ele pede 10, 15 alterações, às vezes você já começou a produção, já fechou ali. Então, é até uma pauta para um próximo vídeo que eu posso estar trazendo para vocês, que é muito bom você ter isso em mente. Você pode ir adaptando com o tempo, porque às vezes acontece uma situação que você não tinha pensado na possibilidade, mas você pode ir atualizando com o tempo, falar, olha, eu trabalhava assim, mas agora não é mais assim assado, como tanto forma de pagamento, como tempo para produção. Você tem que levar, deixar em mente do cliente. Você trabalha com personalização, que o seu projeto não fica pronto em um dia, né? Dependendo do que você vai fazer. Ou se for em grande escala, você tem uma semana só para fazer. Não é assim que funciona. Então, isso você vai aprendendo com o seu tempo de trabalho, né? Conforme você vai pegando as encomendas, vendo a quantidade de tempo que você usa, que você gasta, né? Para fazer determinado projeto, com determinadas folhas, enfim.
você vai adaptando e vai fazendo as regras dentro do seu estabelecimento. E além desses que eu trabalho aqui no meu ateliê, a gente tem outros acabamentos também disponíveis que você consegue fazer trabalhos bonitos com eles, que são, a gente tem o caderno, agendas, enfim, o acabamento a disco, tá? Que eu trabalho com essa encadenadora aqui. Eu disse no vídeo das encadenadoras que eu utilizo essa encadenadora a disco para fazer caderno de airô removível, né? Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês um projeto desse modelo. Mas essa encadenadora dá para você adaptar a esse caderno inteligente, que é de folhas removíveis, mas ela é especificamente de disco. Eu ainda não trabalho com disco, mas mais pra frente eu vou estar trabalhando e mostrando aqui pra vocês. Então a gente tem a disco, a gente tem o acabamento em argola. Em argola você não precisa de encadenadora pra estar fazendo ele, não precisa. Você utiliza só, no caso, um airô não, perdão. Você utiliza, no caso, a própria Dali para poder estar fazendo os seus cadernos de argola, tá? A gente tem as garras, geralmente a gente utiliza em fichários para fazer cadernos em fichários. A gente tem acabamento em linha, cadernos feitos acabamento somente em linha. É um projeto bem diferente que a gente tem, que não precisa de encadenadora para você poder fazer, tá? É bem interessante. Você utiliza de acabamento somente uma agulha específica e uma linha que dá pra fazer colorida. Eu vou ver se eu consigo foto desse projeto para mostrar aqui pra vocês de alguns projetos em linha. Tem um projeto que eu descobri recentemente que você utiliza somente elástico roliço. Eu vou trazer no próximo vídeo falando sobre os enfeites, os materiais extras que eu trabalho aqui. Vou falar um pouco mais dos tipos de elástico. Mas assim, tem muito produto que você dá pra fazer sem utilizar a encadenadora, principalmente se você tá no início, e também as encadenadoras. No meu vídeo que eu fiz sobre as encadenadoras, eu trago mais detalhes a respeito disso. Mas assim, a gente tem muito acabamento bonito que a gente pode estar fazendo. Alguns mais simples, alguns mais difíceis de você aprender, mas vocês conseguem aprender todos, entregar trabalhos bem feitos e bonitos, tanto utilizando produtos com encadenadora ou sem encadenadora. E além desses materiais, desses produtos, acabamentos que você utiliza na sua encadenação, você pode trazer alguns outros produtos extras. Não somente agenda, caderno, planners, bloquinhos. Por exemplo, eu tenho esse projeto que eu aprendi numa aula, tá? Isso aqui é um mini calendário que você faz, que só utiliza papelão, papel fotográfico, os papéis da capa, né? Enfim, e o post-it e o caderninho, o papel de você fazer o miolo. Pra fazer esse tipo de material aqui, a única coisa que você utiliza é a cola acrílico, dupla face acrílico. Cola não, fita. Meu Deus! Fita acrílica, de colar papel. Fita acrílica dupla face, que você utiliza. Tem gente que utiliza a fita banana também. Mas são específicas para fazer esse tipo de projetinho. Tá vendo? É um calendário, não utilizei espiral, não utilizei cola, somente a fita dupla face acrílica, que é a de papel mesmo. E assim, tem vários outros tipos de projetos que você consegue fazer com fita banana, com fita dupla face acrílica, que dá pra você iniciar com um custo menor e que você consegue fazer para vender aí no seu ateliê. E é isso, esses são os acabamentos que eu utilizo aqui no meu ateliê hoje, alguns outros que eu pretendo trabalhar. Como eu disse, a gente tem vários outros no mercado também. Dá pra você fazer uma diversidade muito grande de produtos utilizando, às vezes, só um tipo de acabamento, tá? Você vê o que se adequa melhor com você, o que você quer aprender primeiro, né? Você pode começar com 2, 3 também, se você tiver esse desejo, né? Conseguir realizar esse desejo de trabalhar iniciar com mais de um tipo de acabamento. E assim, como eu disse, são muitos produtos que dá pra você fazer com um só, né? Com o tempo você pode ir agregando, melhorando a quantidade de produtos, né? Diversidade dos produtos, conseguindo comprar às vezes uma ou duas encadenadoras para você começar a trabalhar. Enfim,
É muito grande essa diversidade que a gente tem dentro da encadernação para a gente poder trabalhar. Se você já trabalha na papelaria, já trabalha na encadernação, me diz aqui nos comentários com qual que você trabalha, com qual que você mais gosta, qual que você às vezes pretende começar se você está iniciando agora. Eu vou estar trazendo mais vídeos falando sobre esses acabamentos. Esse foi só com o intuito de mostrar um pouco para vocês o que eu utilizo aqui, para vocês já terem uma ideia de qual que vocês querem começar às vezes. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês. Posso estar respondendo em vídeo, trazendo mais vídeos para vocês explicando sobre algum detalhe em específico. Deixe seu like se você gostou, se esse vídeo te ajudou a te ajudar a escolher com o tipo de material que você quer trabalhar agora no início, ou acrescentar aí no seu ateliê, né, no seu catálogo. Fiquem ligadinhos, ativem os sininhos das notificações que no próximo vídeo vocês serão notificados. Tchau, tchau!